Nós vamos começar fazendo 14 correntinhas. Então, essa aqui é a primeira, a segunda, a terceira. Vamos fazer 14 correntinhas até o final. Ao finalizar as 14 correntinhas, dá uma esticada só para arrumar elas, para ficarem bem arrumadas para conseguir fazer o ponto certinho. Aqui é a frente da corrente e nós vamos fazer os pontos aqui atrás, no verso da corrente, nessas alcinhas que formam uma lombadinha. Então, nós vamos fazer os pontos baixos dentro dessas alcinhas, tá? Vou virar a correntinha, eu vou pular a primeira, tá? Essa primeira alcinha aqui eu não vou fazer o ponto, eu vou fazer a partir do segundo. Então, a partir do segundo, eu vou fazer pontos baixos. Então, eu vou fazer o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo, o terceiro. E aí, nessa parte, eu vou fazer 12 pontos baixos. Finalizei os 12 pontos baixos. E aí, sempre que vocês terminarem, vocês confiram para confirmar se tem os 12 realmente, para não dar errado, né, no final a receita. Então, confiram sempre se tem os 12 pontos baixos. E aí, sobrou a última correntinha. Nessa última correntinha, nós vamos fazer um aumento. Esse aumento vão ser 3 pontos baixos nessa mesma correntinha. Então, eu vou fazer vou fazer 2 no mesmo lugar. E vou fazer 3 pontos baixos. Esse é o aumento. Aqui a gente vai formar a curva da nossa base. E aí, vamos precisar conduzir esse fio que a gente deixou reservado lá no início, a gente vai conduzir esse fio por baixo dos pontos que a gente for fazer. E aí, a gente vai fazer os pontos baixos da parte reta nessas alcinhas aqui de baixo. Vamos pegar as duas alcinhas, desse jeito, tá? Uma por uma. Nessa parte reta, nós também vamos fazer 12 pontos baixos. Né? Após os aumentos, nós vamos fazer mais 12 pontos baixos. E aí, conduzindo o fio que a gente deixou reservado também, não vamos esquecer.
E aí, ao finalizar os 12 pontos baixos, sempre confiram para ver se vai dar certo. Se tiver faltando um ponto, faz, né? Se não tiver, já segue para o próximo aumento, mas o ideal é que sempre contem antes de entrar, né, na próxima etapa, confiram os 12 pontos. Aí, nesse caso, faltou um. Então, eu contei, tinha 11, faltou um, fiz o último, dos 12. E aí, agora a gente vai entrar na segunda curva da base. Então, aqui é a primeira corrente que a gente pulou lá no início, tá? Então, eu vou fazer o ponto baixo, os 3 pontos baixos dentro dessas duas correntinhas aqui. É normal que ela seja uma corrente um pouco mais apertada que as outras, então tem que fazer com calma, tá? E aí é aqui nessa corrente que nós vamos fazer o último aumento dessa carreira, tá? E aí nós vamos fazer 3 pontos baixos, formando a última curva dessa primeira carreira. Então, vou introduzir a agulha nas duas correntinhas. E aí vou fazer o primeiro ponto baixo. E aí vou fazer novamente mais um ponto baixo no mesmo lugar. E aí, agora eu vou fazer a parte do fechamento da carreira. Então, nesse último ponto, eu vou deixar o ponto pela metade, as duas alcinhas. E agora, eu vou soltar o fio do novelo e vou pegar o fio que a gente deixou reservado, que a gente conduziu ele, né, durante a parte reta, né, de baixo, trazendo ele até o final. Então, agora a gente vai usar esse fio para fazer o fechamento da carreira. Então, ao invés de fechar o ponto com o fio do novelo, eu vou fechar o ponto com esse fio que a gente deixou reservado. Puxo ele todo. Arrumo o ponto aqui para ficar bonitinho. E aí, eu vou pular o primeiro ponto que a gente fez lá no início. Eu vou pular esse primeiro ponto e eu vou vir no segundo. Então, de trás para frente, eu vou colocar a minha agulha por baixo das duas alcinhas e vou puxar o fio que a gente deixou reservado. Vou puxar todo lá para trás. E aí, eu vou procurar o fio, né, da onde ele tá saindo. Ó, ele tá saindo de dentro dessas duas alcinhas. E aí, eu vou virar meu trabalho. E aqui por trás tem duas alcinhas, ó. Eu vou introduzir a agulha dentro dessas duas alcinhas. Por trás do trabalho, né? E aí, eu vou puxar o fio reservado todo lá pra trás também. Pronto, e aí a gente fez o acabamento dessa primeira carreira.